Olá, amigos! Bem-vindos a mais esta edição do programa Espiritismo Agora, em sua série Mediunidade. Uma série criada para você que gosta de estudar e também de conhecer a nossa realidade espiritual. Já ultrapassamos quase que 3 dezenas de programas, estamos chegando a 3 dezenas de programas, e hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é muito solicitado, que as pessoas têm muita curiosidade em saber. Querem saber como é que os espíritos falam e escrevem através de médiuns. As pessoas já admitem que é possível isso, que o médium é um intermediário dos espíritos, e agora, pela observação de ouvir o médium falar, o espírito falar através do médium, ou de escrever, querem saber como é que funciona esta mecânica, esse processo, e como é que o Espiritismo explica isto. Então, conforme nós sempre dizemos, a nossa base é a obra de Allan Kardec. E, no caso, estamos nos vinculando fortemente ao chamado Livro dos Médiuns. Kardec escreveu esse livro para servir de manual, de guia, para os médiuns e também para os dirigentes espíritas. Foi publicado em 1861, lá na cidade de Paris, na França. Então o tema de hoje é como os espíritos falam e escrevem através dos médiuns. Vamos começar esta nossa explicação mostrando essa ilustração que você está vendo agora aí em sua tela, em seu monitor. Você está vendo aí, é uma figura didática apenas para passar a informação. Está vendo o corpo físico do médium e também está vendo o seu corpo fluídico. De uma maneira insistente, nós temos dito em nosso programa que nós temos 2 corpos, o corpo físico e o corpo fluídico, ou perispírito, como o Espiritismo chama. Então o médium aí está sentado e você está vendo o seu corpo físico com essas linhas cheias, e essas linhas pontilhadas significam, então essa figura de linhas pontilhadas significa o seu perispírito. Observe que o perispírito tem exatamente a forma do corpo físico, que é assim que se exterioriza a sua imagem. Portanto, aí está o médium. Agora você vai ver o espírito comunicante e o médium, aquele espírito que vai falar ou vai escrever através do médium. As linhas pontilhadas mostram, indicam, sugerem a presença do espírito. Esse é o seu perispírito, o seu corpo fluídico. E em linhas cheias está vendo aí a médium. Então o espírito se aproxima. Nós vamos ver aí as fases desse acontecimento, e é exatamente nesse momento que nós queremos chamar a sua atenção para entender essa mecânica de como os espíritos falam e escrevem através do médium ou dos médiuns. Bem, essa ilustração agora, ela nos permite conversar um pouco e demonstrar essa possibilidade. Aí tem várias pessoas, nós apanhamos esta imagem na internet e ela é muito sugestiva para o que nós desejamos explicar. Você está vendo que o chamado doutrinador está em pé e atrás dele tem uma figura com a mão em sua cabeça, na sua testa. Essa figura sugere a de um espírito bom, de um espírito guia, um espírito orientador da chamada reunião mediúnica. Sentada está a médium falante, médium psicofônica. Ela já está ali falando porque o espírito já está vinculado a ela. Notem que entre esse doutrinador, entre o dirigente e a médium, existe uma outra figura que foi criada e está sendo apresentada para sugerir a do espírito. Nesse caso, não é um espírito bom. O doutrinador está exatamente tratando de esclarecer, de orientar bem esse espírito para que ele possa, em primeiro lugar, acalmar-se, porque a figura demonstra que ele está ali
bravo, nervoso com alguma coisa que aconteceu, está explicitando. E a média está sendo fiel ao pensamento do espírito. Ela está sendo aí um porta-voz de tudo quanto ele passa através do seu pensamento para ela. Médium e espírito estão ligados pelo pensamento. Como é uma médium ostensiva, muito boa e bem orientada, ela está sendo fiel àquilo que o espírito está falando. Essa é uma imagem muito boa para se marcar isso. As outras pessoas estão na reunião ali num regime de concentração, estão ajudando no desenvolvimento do trabalho com bons pensamentos. É sempre assim que funciona. Os bons pensamentos dos membros de uma equipe de trabalho mediúnico dão uma espécie de sustentação, de segurança magnética, fluídica até, para que o dirigente possa atingir o seu objetivo, que é dar apoio de esclarecimento a esse irmão que está na reunião precisando de uma ajuda. Conforme eu disse, a média está ligada ao espírito através do pensamento, porque o nosso tema é como os espíritos falam e escrevem através dos médiuns. Fala e escreve, nesse caso fala através da médium, porque estão vinculados fortemente pelos pensamentos. O espírito ele emite os seus pensamentos, o médium capta esses pensamentos e ele transforma esses pensamentos em palavras usando os recursos vocais, seu aparelho fonador, que é utilizado inteiramente para atender este propósito. O médium bem treinado fez exercício, exercitamentos, tornou fácil esse processo de ligação com os espíritos e da captação do seu pensamento e da transformação do pensamento em palavras. É assim, nessa forma, que a mecânica é realizada durante a transmissão de uma manifestação de espíritos. Os dois agentes, médium e espírito comunicante, é assim que nós vamos chamar, é assim que nós vamos designar, se ligam pelo pensamento. Essa ligação, ela tem que ser forte, permanente, porque senão, se houver quebra, se seccionar-se, realmente vai ser difícil obter uma comunicação por inteiro. Então, os dois agentes se ligam pelo pensamento e se envolvem através dos dois perispíritos, do perispírito do médium e do perispírito do espírito comunicante. Quando você olhar e ver um médium passando uma comunicação através da fala, por exemplo, saiba que os dois perispíritos do médium e do espírito comunicante estão se relacionando. Kardec chega ao ponto de dizer que um joga um manto sobre o outro. Ele usa essa expressão para ficar forte essa visão que nós temos que ter a respeito desse mecanismo entre o médium e o espírito comunicante para que ocorra a manifestação. Não havendo isso, há muitos prejuízos, digamos, do processo da informação do espírito que deseja passar ou não a sua mensagem. Então, falar agora assim. Existem 4 fases que são importantes. A da sintonia entre os dois. Não havendo sintonia, por exemplo, se o médium rejeitar a comunicação, não haverá sintonia entre ele e o espírito que pretende ser comunicante. Não havendo sintonia, se ele quebrar, se ele falar não desejo ser intermediário desse espírito, pronto, isso rompe essa corrente, esse encaminhamento que é feito. Por quê? Ato contínuo ao da sintonia entra o da aproximação. Primeiro a sintonia, depois a aproximação, para que os dois perispíritos possam ali se envolver, do espírito comunicante e do médium do outro lado. Aí sim vai acontecer esse envolvimento entre o médium e o espírito. Por isso que a gente costuma dizer, olha, esse médium está sendo envolvido por tal espírito. Por que se usa essa palavra? Porque antes desse envolvimento houve da aproximação dos dois perispíritos, por intenção de um e de outro, médium e espírito comunicante,
antecedido dessa sintonia do desejo. O espírito quer se comunicar, o médium diz sim, eu quero a comunicação. Ou então o médium pretende chamar, evocar um espírito, mas o espírito diz não, eu não quero me comunicar. Então, não havendo essa sintonia, não há aproximação e não há envolvimento. Depois do envolvimento, desde que isso seja um acordo tácito entre os dois, haverá a manifestação, que no espiritismo se chama a comunicação do espírito através da mediunidade. A manifestação, nós estamos falando da fala, porque ele pode envolver o médium, passar seus pensamentos, o médium capta e ele vai verbalizar esses pensamentos. A verbalização sempre é do médium, é nesse reservatório de conhecimento dele, desta e de outras encarnações, é esse reservatório que é utilizado pelo espírito comunicante para se fazer entender do seu propósito, das suas intenções, do seu interesse ao passar essa manifestação. Depois dessa manifestação, o médium tem duas opções. Ou ele, como ele é intermediário, passar essa comunicação para frente e ele vai ser um intermediário legítimo, ou então ele se recolher e não passar. Quando a reunião ela é de um grupo, então as outras pessoas estão ali participando e ele então está sendo intermediário mesmo, do ponto de vista da fala. Se for da escrita, se ele receber, mas não passar para ninguém, ninguém conhecer, não ler a mensagem, não ler a comunicação, o que está escrito ali no papel, ele não vai ser intermediário. Ele foi médium ostensivo, mas ninguém ficou conhecendo aquilo que se passou por seu intermédio e, portanto, termina ali digamos assim, a comunicação. Ele, como médium, deixou de ser intermediário porque ninguém pôde ter acesso àquilo que ele escreveu, representando o pensamento do espírito comunicante. Allan Kardec, no seu tempo, ele dizia e considerava que a forma mais simples da modalidade de comunicação deveria ser a da escrita. Ele, observando, achou que, como havia muita facilidade em Paris, lá dos médiuns psicógrafos, isso foi rareando ao longo do tempo. Por exemplo, hoje no Brasil, com quase 20 mil centros espíritas, posso dizer que a maior parte, quase que a sua esmagadora maioria, tem na psicofonia, na fala do médium falante, essa facilidade maior. Existem médiuns psicógrafos no Brasil, em certa quantidade, mas a maior parte são a dos psicofônicos, dos médiuns falantes, como Allan Kardec chamava. Então ele dizia, ele considerava que a psicografia seria a modalidade mais simples e mais fácil para a comunicação dos espíritos. Mas por um intermédio ou outro, esses dois caminhos servem a esse propósito de informação. Então, a imagem que nós temos que ter aqui, a que está projetada aí em seu monitor, em sua tela. O médium recebe o pensamento do espírito e transmite esse pensamento através do que ele fala ou através do que ele escreve. Essa é a forma segundo a qual o espiritismo apresenta a mecânica de informação entre o médium e o espírito para se traduzir numa possibilidade de comunicação. Nessa imagem, estamos vendo ali, o espírito está emitindo seus pensamentos ligado com o médium, aí no caso é um médium psicógrafo, e está sabendo que o recurso do médium é a escrita, então está projetando também seu pensamento numa carga, digamos até de ordem fluídica, para que seu braço, seu antebraço e sua mão possam ter facilidade em captar e traduzir o que ele pretende. Essa forma, como o Espiritismo explica, é uma forma bastante simples. Então nós estamos sugerindo a você que acompanhe essa simplicidade de Allan Kardec na escrita do que acontece verdadeiramente de relacionamento entre os médiuns e os espíritos comunicantes. Agora chega o momento de agradecermos a sua bondosa atenção e pedirmos a você que escreva para o nosso programa. Está aparecendo aí o nosso endereço eletrônico e queremos que você faça isto. Muito obrigado pela sua bondosa atenção e até o nosso próximo programa.